No vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. Vamos lá? Afinal, o que é sistema nervoso? O sistema nervoso está relacionado com a captação, interpretação e resposta a estímulos. Pode ser dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Ele é o sistema responsável por captar, processar e gerar respostas diante dos estímulos aos quais somos submetidos. É devido à presença desse sistema que somos capazes de sentir e reagir a diferentes alterações que ocorrem em nossa volta, e mesmo no interior do nosso corpo. Curiosidade: o cérebro humano possui cerca de 86 bilhões de neurônios. Porém, em situações como o AVC, podemos perder até 2 milhões dessas células cerebrais por minuto, o que pode causar danos irreversíveis ao cérebro. E qual é a sua função? No controle motor, o sistema nervoso controla os músculos esqueléticos, permitindo movimentos voluntários como caminhar, correr e levantar objetos. Já na detecção sensorial, o sistema nervoso capta estímulos do ambiente. Respostas automáticas. Basicamente, o sistema nervoso é responsável por essas respostas. O cérebro é responsável pelas funções superiores, como a cognição, as emoções e a consciência. O sistema nervoso ele controla totalmente o funcionamento das vísceras. E o sistema nervoso ele controla os movimentos cardiorrespiratórios. E por último, secreção de hormônios. O sistema nervoso controla os ritmos de secreção de hormônios pelas glândulas do sistema endócrino. E o sistema nervoso é formado por duas partes principais, como já foi dito no início: o sistema nervoso central, SNC, e o sistema nervoso periférico, SNP. O SNC é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal, enquanto o SNP é formado por uma rede de nervos que se ramificam a partir do SNC. O reino animal é dividido em 9 filos. São eles: poríferos, cnidários, plateomintos, nematódios, anelídeos, equinodermos, moluscos, artrópodes e cordados. Bom, gente, vamos começar com o filo dos poríferos. Os poríferos, também chamados de espongiários ou apenas esponjas, são considerados os organismos mais primitivos dentro do reino animal. Eles são seres aquáticos e predominantemente marinhos, havendo poucos indivíduos em água doce. Agora, focando no sistema nervoso dos poríferos, eles são diferentes de muitos outros animais. As esponjas não têm sistema nervoso, digestivo ou circulatório. Em vez disso, utilizam um sistema de filtragem com poros e canais por onde a água passa, permitindo-lhes capturar nutrientes. Esse processo de filtragem também contribui para a limpeza da água nos ecossistemas marinhos. Aqui na imagem está o sistema nervoso dos poríferos. Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quinidários. Os quinidários são animais pertencentes ao filo Quinidaria. São animais aquáticos encontrados principalmente no ambiente marinho. Eles apresentam um corpo relativamente simples, com uma parede formada por duas camadas de células separadas por uma camada de consistência gelatinosa. Agora, focando no sistema nervoso, os quinidários apresentam um sistema nervoso difuso. Isso significa que células nervosas estão espalhadas pelo corpo do animal. Esses animais detectam e respondem estímulos de diferentes direções. Bom, os quinidários são os primeiros animais a apresentar neurônios, as células nervosas. Porém, o seu sistema nervoso é bastante simples. As células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre os plateumintos. Os plateumintos são animais que vivem em diferentes ambientes, ocorrendo em ambiente aquático ou terrestre. Além disso, temos algumas espécies parasitas, como é o caso das tênias, chamadas popularmente de solitárias. Os plateumintos são conhecidos como vermes de corpo achatado, devido à sua estrutura corporal ser achatada. Agora, sobre o sistema nervoso dos plateumintos é ganglionar e cefalizado.
ou seja, é centralizado e possui estruturas nervosas na região da cabeça. Um par de gânglios cerebrais que funcionam como um cérebro primitivo, coordenando as atividades do animal e processando informações sensoriais. Agora, sobre os nematódios, que também são conhecidos como nemateumintos, que são animais invertebrados que possuem corpo cilíndrico com extremidades afiladas. São vermes que podem provocar doenças. No seu sistema nervoso, é ganglionar, parcialmente centralizado, com a região da faringe no centro. Os nematódios possuem 2 cordões nervosos ligados que se estendem pela região dorsal e ventral do corpo e um anel nervoso na faringe. Esses cordões nervosos se comunicam com as fibras musculares. Molusco. O que são? São animais que apresentam como característica marcante o corpo mole. Em muitos representantes, esse corpo pode estar protegido por uma concha, como é o caso do caramujo e do caracol. A maioria dos seus representantes é marinha, porém existem espécies vivendo em água doce e no ambiente terrestre. O sistema nervoso dos moluscos é centralizado e do tipo ganglionar, com 3 partes de gânglios nervosos de onde saem nervos que vão para diferentes partes do corpo. Estão presentes estruturas sensoriais, visuais, tácteis, quimiorreceptoras e de equilíbrio. Anelida. O que são? Anelídeos, filonelida, são animais de corpo segmentado que vivem em diferentes ambientes, como água doce e solo úmido. Atualmente são conhecidas cerca de 16.500 espécies, sendo a minhoca a representante mais conhecida. São animais triplásticos, celomados e que apresentam simetria bilateral. O filo é tradicionalmente dividido em poliquitas, oligoquetas e irúdios, sendo os critérios para essa classificação a presença de cerdas. Os anelídeos possuem o sistema nervoso ganglionar, apresentando um par de gânglios chamados de gânglios cerebrais, localizados na região dorsal do corpo, próximos à faringe dos anelídeos. Nestes glândulos, há uma concentração de corpos celulares, que são regiões de neurônios. O que são os artrópodes? São invertebrados que possuem patas articuladas, têm uma carapaça protetora externa que é seu esqueleto. Ao crescer, eles fazem a muda que nada mais é do que abandonar o esqueleto velho e pequeno e fabricar outro, novo e maior. O sistema nervoso dos artrópodes é constituído por um cérebro anterior dorsal, o qual é seguido de um cordão nervoso ventral que apresenta inchaço ganglionares nos segmentos. Os artrópodes apresentam diferentes órgãos dos sentidos, dentre os quais se destacam as estruturas olfativas, olhos e antenas, as quais se relacionam com diferentes funções, como tatear um local, detectar substâncias químicas e até mesmo captar sons. O que são os equinodermos? São animais marinhos que apresentam movimentações lentas ou são sésseis. Possuem um endoesqueleto formado por placas calcárias e, em sua maioria, apresentam projeções pontiagudas e espinhos. O sistema nervoso dos equinodermos consiste em um anel nervoso próximo na região oral, de qual pertencem nervos radiais. Esses animais apresentam sexos separados e a reprodução sexuada ocorre geralmente com os machos e a fêmea lançando seus gametas diretamente na água. Chardota. O que são? Os cordados, filo chardota, são animais que apresentam simetria bilateral, triblásticos, possuem 3 folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Celomados apresentam celoma, cavidade corporal revestida por tecido derivado da mesoderme e deuteróstomos, blastópruco, dá origem ao ânus. Sistema nervoso. Já o sistema nervoso possui ganglionar e receptores táteis na abertura dos sifões. Uma das principais características dos cordados é a presença da notocorda e do tubo nervoso dorsal.
A notocorda é um cordão nervoso dorsal gelatinoso encontrada dorsalmente ao longo do eixo longitudinal do corpo do animal. E foi isso. Muito obrigada pela sua atenção. Espero que tenha compreendido um pouquinho sobre o sistema nervoso. Tchau, tchau!